Advogado online. Se você está procurando um advogado online para fazer uma consulta ou se você quer entender mais sobre o advoguia e saber como funciona uma consulta com advogado online, esta página é para você. Uma das grandes vantagens de consultar um advogado online é que você pode contratar um advogado de qualquer cidade ou país, e este advogado poderá atuar no seu caso à distância através das plataformas digitais, tanto para consultas e reuniões entre advogado e clientes, como também plataformas exclusivas para o profissional dar entrada e acompanhar processos online, por exemplo. Nesta página iremos abordar os assuntos descritos no índice do conteúdo, por onde você pode ir direto ao assunto que mais lhe interessa neste momento. Confira nosso índice. Índice do conteúdo. O que é o advogado online? Para quem serve um advogado online? Como contratar um advogado online? Dicas para encontrar um bom advogado. Como funciona uma consulta online com advogado? O que é o advogado online? O advogado online é um especialista legal que trabalha remotamente através de plataformas digitais interativas. Os advogados online são totalmente capazes de entender e atender casos e situações, e agir à distância, de maneira digital. Desta forma, pessoas de todo o Brasil e de qualquer lugar do mundo têm a possibilidade de proteger seus direitos como clientes sem sair de suas casas. O serviço é fornecido online e os consumidores têm a possibilidade de enviar os documentos de maneira online. Assim, qualquer pessoa com telefone celular ou computador pode buscar orientação sobre seus direitos em termos de qualidade e estabilidade. Para quem serve o advogado online? Um advogado online é para pessoas que têm acesso à internet, que são familiarizadas com as plataformas digitais, por exemplo no caso de uma consulta com advogado online pelo WhatsApp ou através de outra ferramenta de videochamada. Serve também para quem não é tão familiarizado com a internet e ferramentas digitais, porém tem auxílio de uma pessoa de confiança que pode ajudar na contratação de um advogado para atendimentos online. Também serve muito bem para pessoas com dificuldades de locomoção, seja qual for a origem desta dificuldade, desde dificuldades menores até pessoas com doenças diversas que precisam de consulta jurídica à distância. Assim também para quem tem escassez de tempo ou jornadas de trabalho diferenciadas, como exemplo, médicos, professores, profissionais da saúde, servidores públicos, entre outros. Por fim, é muito útil para moradores de cidades onde não haja especialista ou que esteja muito distante, onde não haja advogados próximos da pessoa. No entanto, o advogado online pode servir a todos que precisam de uma consulta. Como contratar um advogado online? Para pessoas que precisam resolver questões legais com praticidade, eficiência e eficácia, as consultas com advogados online são uma ótima opção. Através de diversas plataformas digitais, os clientes podem receber os mesmos serviços de um escritório de advocacia físico. Num primeiro momento, é possível que o sistema online solicite que o cliente forneça determinados detalhes de contato e uma breve descrição do problema do cliente. É bastante importante explicar o caso ou o problema de maneira clara, concisa e objetiva, para que o advogado entenda o seu caso e possa lhe oferecer um serviço de qualidade. O cliente não precisa necessariamente comparecer presencialmente para ter os seus direitos resguardados por um especialista. Basta que o cliente entre em contato com um advogado online aqui mesmo pelo Advoguia, por exemplo, encontre um bom especialista para o seu caso e realize uma consulta online. Assim,
com uma consulta online, você pode encaminhar e receber documentos que se façam necessários ao seu caso para o especialista através também de plataformas digitais. Da mesma maneira, o advogado pode fazer quase tudo de maneira online. Algumas das plataformas utilizadas para consultas online são aplicativos e sites que permitem videochamadas, troca de e-mails, bate-papos e outras funcionalidades como WhatsApp, Telegram, Duo, Meet.me, Jitsi Meet, para dar alguns exemplos. Seguem abaixo algumas dicas de como se contratar um bom advogado online e fazer sua consulta. Dicas para encontrar um bom advogado. Item: verificar o currículo do advogado. Item: verificar se o especialista fez alguma pós-graduação, pode ser um bom indicativo. Item: verificar se o advogado já escreveu livros sobre a sua especialização. Item: pesquisar as relações que este profissional tem com seus pares, ou seja, se o advogado participou de congressos e outros eventos da sua área de atuação. Item: averiguar se o advogado leciona em alguma escola superior ou em outras instituições. Item: verificar se o advogado recebeu más recomendações na internet ou tenha muitas reclamações, como no site Reclame Aqui, por exemplo. Item: perguntar para o profissional acerca de sua experiência na sua área de especialidade. Item: pesquisar se este profissional atua exclusivamente na sua área de especialização ou se ele costuma atuar em diversas áreas. Um ótimo indicativo de um bom advogado online é se ele atua exclusiva ou quase que exclusivamente em sua área de especialização, pois assim, você terá um profissional com maiores conhecimentos para o seu caso. Plataformas como o Google, Facebook, LinkedIn, YouTube, entre outras, são excelentes ambientes digitais para pesquisar a respeito dos profissionais. Como funciona uma consulta online com advogado? Como dissemos anteriormente, sobre como encontrar um bom advogado, todos, ou quase todos, os processos entre advogado e cliente já são possíveis de se fazer de modo digital. A primeira coisa que você deve ter em mente é quanto ao especialista que você irá contratar, como supracitado. Após a escolha do profissional, cada especialista ou escritório de advocacia adota o processo mais eficiente para a consulta com advogado online. Como o advogado consegue atuar online, mesmo de outra cidade ou região? Hoje, todo o processo entre advogado, cliente e processos de modo online são uma realidade no Brasil, pois já existem soluções para que isso seja possível. Hoje, toda a justiça do país já está informatizada, ou seja, o advogado já consegue dar entrada e acompanhar em um processo mesmo à distância. Até mesmo acompanhando e atualizando acerca de tudo o que envolve suas atividades, como manifestações da parte S. Inclusive, hoje temos audiências virtuais /online, onde se consegue reunir todas as partes envolvidas num processo, desde clientes a profissionais como advogados, promotores de justiça, juízes, servidores e outros que se fizerem necessários em cada caso. Quanto custa um advogado online? Os serviços de um advogado online custam geralmente mais baratos do que seus serviços presenciais. O que pode fazer com que alguns serviços fiquem mais baratos são determinados custos operacionais para o advogado e para o próprio cliente. Alguns custos podem não existir numa consulta com um advogado online, como custos de locomoção, por exemplo. No entanto, os serviços técnicos, operacionais e outros do advogado são os mesmos que no âmbito presencial, o que justifica custos aproximados, seja à distância ou presencialmente. Como escolher um bom advogado online?
Para contratar um bom advogado online, é essencial pesquisar a respeito do advogado que você está levando em consideração antes de contratar os seus serviços. Seguem algumas dicas importantes antes de você contratar um advogado online. Escolher um advogado online compatível com o seu orçamento. Antes de mais nada, é primordial considerar advogados online que sejam compatíveis com o seu orçamento, do contrário não haverá a possibilidade da contratação e impedirá com que você avance para as próximas etapas da pesquisa. Escolher um advogado online por indicação é realmente o melhor a se fazer. Nem sempre a pessoa que indicou um advogado para você ou um escritório de advocacia online é a opção mais adequada, pois a pessoa que indicou o especialista pode ter tido uma boa experiência com este profissional, mas demais clientes podem ter tido outras impressões, talvez até desagradáveis. Obviamente que uma indicação de uma pessoa próxima a você é de se levar em consideração, mas nem sempre é de fato o melhor caminho. Pense em considerar outros fatores determinantes antes de contratar um advogado online para o seu caso, seguindo com outras dicas abaixo. Verificar se o advogado online está inscrito na OAB. Verifique se o advogado que você está considerando contratar está inscrito na OAB pelo site da Ordem dos Advogados do Brasil pelos links. Item OAB Federal clicando aqui. Item OAB do Estado de São Paulo clicando aqui, ou item site da OAB do seu estado. Capacidade técnica do advogado online. É preciso saber se o especialista atende às suas necessidades no que tange às suas capacidades técnicas e para isso, é necessário verificar alguns pontos relevantes para saber mais sobre o advogado. Para você avaliar tais capacidades técnicas, separamos algumas dicas abaixo. Item Verifique o currículo do advogado. Item Procurar saber em qual faculdade o especialista se formou, mesmo não sendo um fator muito relevante na prática, no entanto é válida a verificação. Item Saber se o profissional fez uma pós-graduação. Item Verifique se o advogado é autor de algum livro na sua área de atuação. Item Verifique se existe uma boa relação deste profissional com seus pares, como por exemplo, se ele já foi convidado para palestras, congressos, fóruns, entre outros eventos, presenciais ou online. Item Verifique se o profissional leciona em alguma faculdade ou em outra instituição de ensino. Item Verificar se o especialista recebeu avaliações negativas pela internet, como no site Reclame Aqui, por exemplo. Item Pergunte ao advogado sobre a sua experiência em sua área de atuação especificamente e em serviços prestados à distância, online. Item Verifique se o profissional atua em uma área de especialização específica ou atua em diversas áreas do direito. O ideal é que este advogado online atue em uma área específica, o que é um ótimo indicativo, pois sendo assim, ele provavelmente tem conhecimentos e experiências que podem determinar o sucesso no seu caso. Esperamos que você tenha entendido um pouco mais a respeito dos serviços de um advogado online e de como prosseguir caso necessite de um especialista. Estamos à disposição para quaisquer outras dúvidas relacionadas, basta entrar em contato conosco pela página Contato.